Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão do Enem, ele diz que você vai construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de três peças, sendo que duas delas são triângulos retângulos e congruentes. São três peças, duas delas são triângulos retângulos e congruentes. E a terceira é um triângulo isósceles. Né? E ele pede para você decidir qual dessas alternativas representa o mosaico que ele tem a intenção de construir. Então vamos primeiro analisar a primeira informação, né? Ele diz que o mosaico tem que ter formato de triângulo retângulo. E tem dois triângulos aí que nem retângulos são, concorda? Por exemplo, esse mosaico 5, ele não é um triângulo retângulo, porque esse ângulo é de 30, esse ângulo é de 30 e esse ângulo é de 120. Isso daqui não é um triângulo retângulo. Né? Então não é essa a resposta. O mosaico 4 também não é, né? Porque tem 80, 25, 75. Também não funciona. Não é um triângulo retângulo. Um triângulo reto, né? Então, pelo menos os três primeiros mosaicos atendem à determinação mais básica do enunciado, que é o fato de que ele tem que ser formado, né, por triângulos que são retângulos. Aí depois ele fala, né, que os pedaços que formam esse mosaico, dois deles têm que ser triângulos retângulos e congruentes e o terceiro tem que ser um triângulo isósceles. Bom, vamos lá, né? Se eu olhar para o mosaico 3, essa característica de que ele precisa ser um triângulo isósceles já é furada, né? Porque esse triângulo não é isósceles, os três ângulos são diferentes. O triângulo aqui de baixo, cinzinha, não é isósceles, os três ângulos são diferentes. E o de cima também não é. Né? Tem 90, 46 e 44. Não tem nenhuma peça nesse mosaico que é composta por três ângulos que sejam da mesma medida. Por dois ângulos, desculpa. Né? Então esse daqui não é. Então a gente ficou entre os dois primeiros. Pelo menos esses dois têm um triângulo retângulo, que é o formato da peça toda, né? E uma das peças que está sendo utilizada neles é um triângulo que é isósceles. Então, provavelmente o que vai distinguir entre a resposta certa e a errada, né, é o fato de que a gente precisa ter triângulos retângulos e congruentes. Vamos tentar encontrar alguma resposta para isso? Se eu olho para essas duas peças daqui, eu observo que de fato esses triângulos são retângulos e congruentes, né? Se eu chamar esses vértices de A, B e C, tem algumas maneiras de você perceber que esses triângulos são congruentes. Você pode chamar de D aqui esse pezinho, né? Pode perceber que o triângulo inteiro é um triângulo equilátero, certo? Quando você baixa esse segmento AD, esse segmento AD é bissetriz do ângulo, certo? 30 graus para a esquerda, 30 graus para a direita, e a bissetriz do triângulo equilátero divide o triângulo equilátero em dois triângulos iguais. Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece. Além disso, você pode dizer que o triângulo, no mosaico 2, né, especificamente, que o triângulo ABD ele é congruente ao triângulo ACD. Por que eles são congruentes? Eles são congruentes pelo caso ALA. Né? Pode perceber que no triângulo da esquerda, o ângulo BAD é igual ao ângulo CAD do triângulo da direita. Os dois são ângulos de 30 graus. Né? Isso já mostra que a gente está caminhando na direção correta. Esse é um ângulo que eles têm em comum. O segmento AD é o mesmo para os dois triângulos. Então, naturalmente, eles têm um lado de mesma medida. Eles literalmente compartilham um lado. Né? E o ângulo de 90 graus também é um ângulo que está presente nos dois triângulos. Então, ADB e ADC são ângulos iguais a 90. Então, isso mostra que a gente tem dois triângulos retângulos incongruentes e, portanto, a resposta correta é a resposta 2. Certo? Esses triângulos, eu sei que não podem ser congruentes, só para a gente descartar essa última opção, que é o mosaico 1, né? Não tem como eles serem congruentes. Eu sei que esses triângulos têm os mesmos ângulos, que é um ótimo começo, mas os lados não são iguais. Porque se essa medida aqui for x, x para o triângulo de baixo é a hipotenusa, está oposto ao ângulo reto. Então, para o triângulo de baixo, essa medida é o maior lado do triângulo, esse x. E no triângulo de cima, o x é cateto. Ele é um dos lados que formam o ângulo de 90. Como o cateto é sempre menor do que a hipotenusa, nesse triângulo de baixo, o x é o maior lado. Mas no outro tem um lado maior ainda. Né? E se um triângulo tem um lado que é maior do que todos do outro, eles não são congruentes, concorda? Eles já não são triângulos idênticos. Eu mostrei, né,
As 3 últimas a gente descartou, percebendo que não acontece o que o enunciado disse. A segunda a gente escolheu porque a gente demonstrou a congruência. E só para explicar aqui, né, visualmente, como é que você conseguiria saber que um também não serve como resposta. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.